Tá. O segundo exemplo que eu vou resolver com vocês, estaremos relacionando os conteúdos de livre caminho médio, velocidade e frequência de colisões, tá? Então, o outro, a gente viu a parte de energia cinética e velocidade média quadrática, e agora a gente vai ver um pouquinho aplicando os conteúdos de livre caminho médio, velocidade e frequência. Então, vamos lá. A questão A diz o seguinte: qual o livre caminho médio de moléculas de oxigênio a uma temperatura de 300 Kelvin e uma pressão de 1 atm. Então, quer saber qual é o livre caminho médio, tá? De moléculas de oxigênio que estão numa temperatura de 300 Kelvin e uma pressão de 1 atm. Suponha que o diâmetro das moléculas seja D igual a 290 picometros. Então, o diâmetro das moléculas é 290 picometros e que o gás seja ideal. Se o gás é ideal, então a gente vai considerar todas as nossas fórmulas normais, tá? Porque a gente já tá vendo tudo relacionado aos gases ideais. Precisamos fazer algumas transformações aqui para o sistema internacional. Por exemplo, a pressão nós precisamos passar para Pascal. A gente sabe que 1 atm é a mesma coisa que 1,013 vezes 10 na 5 Pascal. Isso a gente já viu na aula passada. 290 picometros é 290 vezes 10 na menos 12 metros, porque o pico vale 10 na menos 12. Então, vamos tendo os dados, a gente vai colocar a fórmula aqui para a gente ver. O livre caminho médio é 1 sobre raiz de 2 vezes π vezes o diâmetro das moléculas ao quadrado dividido pela relação de número de moléculas por volume. Bom, raiz de 2, né? Calculamos, o π é uma constante, o diâmetro a gente tem, só que a gente não tem a relação de número de moléculas por volume, que é uma das coisas que a gente precisa calcular. Bom, só que a gente sabe o seguinte: pela equação do gás ideal, nós sabemos que pressão vezes volume é igual ao número de moléculas vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Isso a gente já deduziu na aula passada. Eu quero saber a relação N sobre V. Então, eu posso passar o V para cá dividindo. Então, eu vou ficar com N sobre V é igual... E agora eu vou passar isso aqui para o outro lado. É igual a P dividido por K vezes T. Então, eu isolei e passei o V para cá. E isso aqui que estava multiplicando, eu passei dividindo. N sobre V é exatamente o número de moléculas por unidade de volume. Eu tenho a mesma coisa aqui. E a gente sabe que N sobre V é igual à pressão nós temos, que é 1,013 vezes 10 na 5. A constante de Boltzmann nós conhecemos, 1,38 vezes 10 na menos 23, vezes a temperatura, que é 300. E aí, eu consigo calcular aqui a relação N sobre V. Vou colocar aqui na calculadora para vocês acompanhar, tá? Então, ficou 1,013 expoente 5, tá? Dividido, podemos colocar um parênteses aqui que fica melhor. 1,38 expoente menos 23 vezes 300, fechamos o parênteses, igual. Eu fiquei com a relação N sobre V é 2,44 vezes 10 na 25 moléculas por metro cúbico. Certo? Então, nós calculamos a relação NV que a gente não tinha. A gente sabe que temos, para cada metro cúbico, 2,44 vezes 10 na 25 moléculas. E aí, agora a gente joga na fórmula aqui. Então, o livre caminho médio vai ser 1 sobre raiz de 2 vezes π, né, que é uma constante. O D ao quadrado, então, vai ficar 290 vezes 10 na menos 12 ao quadrado, vezes 2,44 vezes 10 na menos 25, que é essa relação aqui, ó.
2,44 vezes 10 na 25. E chegaremos que é igual a 1 sobre. Ah, mas aí agora tem muita coisa para fazer na calculadora. Vocês podem ir fazendo por partes ou separado, quem tem um pouco de dificuldade na calculadora. Então, eu posso fazer raiz de 2 igual raiz de 2 vezes... Temos o π aqui da calculadora mesmo, ó, shift XP vezes π, vezes... Posso abrir um parênteses aqui, 290 expoente... 290 expoente menos 12... Fecho parênteses e elevo ao quadrado, igual, vezes 2,44 expoente 25. Cheguei com esse denominador aqui, 9.116.973,504. Pessoal, quando vocês mandam os exercícios, eu noto muito que, gente, tem que cuidar que o que é ponto é vírgula, o que é vírgula é ponto. Então, aqui é o número 9.116.973, vírgula. A vírgula é o ponto nessa calculadora aqui, não pode esquecer, tá? Agora, eu quero dividir isso pelo denominador. Então, vai ficar 1 dividido por ANS, que é o que estava escrito ali, ó. ANS igual 1,097, mais ou menos, vezes 10 na menos 7 metros. Então, esse aqui é o livre caminho médio. 1,097 vezes 10 na menos 7 metros. Chegamos no livre caminho médio.